Escalas, plantas e mapas. Exercício 7 e 8. Escala é uma razão entre duas grandezas. Então, eu tenho uma escala, que é uma razão entre duas grandezas. O comprimento considerado nele, que é o comprimento de um desenho com o comprimento real. Com o comprimento real. Essas grandezas, quando eu estou fazendo, eu meço elas, eu utilizo a mesma unidade de medida. Então, geralmente, a gente usa o centímetro. Os profissionais de diversas áreas usam uma determinada escala de redução. Por exemplo, ao construir a maquete de um prédio, fazer a planta de um imóvel, um mapa de um país ou desenhar um novo carro. Agora, nós vamos ver aqui a escala do mapa do Brasil. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um mapa do Brasil. Mapa do Brasil. Essa escala que foi utilizada foi de 1 para 50 milhões. 1 para 50 milhões. Isso significa que a cada 1 centímetro corresponde a 50 milhões de centímetros. Se nós fizermos uma transformação de 50 milhões de centímetro para quilômetro, nós vamos ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, que no nosso caso nós não vamos usar agora milímetro, certo? Então, olha, podemos até marcar assim para ficar bem, para entender melhor. Esse último número aqui, ele vai na casa da unidade que nós estamos usando. Então, esse 0 vem aqui, 0 em centímetro. Esse outro 0 em decímetro. Esse outro 0 em metro. Este 0 em decâmetro. Este 0 em hectômetro. Este 0 em quilômetro. E o que sobrou vem aqui na casinha do quilômetro. Isso quer dizer que 1 centímetro corresponde a 500 quilômetros. A 500 quilômetros. Então, se lá no meu desenho eu tenho que a distância de uma cidade a outra é de 2,5 centímetros, por exemplo, então eu tenho o seguinte, a medida do desenho, e aqui a medida do comprimento real. Se para cada 1 centímetros corresponde a 500 quilômetros, 2,5 centímetros, eu não sei quanto é, mas dá para eu saber. Vamos procurar. Então, eu faço por regra de 3, se aqui do menor para o maior. Se aqui é 1 centímetro, é 500 quilômetros, 2,5 vai ser mais, do menor para o maior. Regra de 3, simples. Então, é só a gente montar. 1 está para 2,5, assim como 500 está para x. Multiplicando em x, nós vamos ter 1 vezes x, 2,5 vezes 500, vai ficar 2,5 vezes 500. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 1, 2, abaixo os 2 zeros. Terminamos a multiplicação. Agora, vamos ver
a vírgula. Depois da vírgula, uma casa. Vai deslocar uma casa. Corta esse zero. Isso quer dizer que o nosso x é 1.250. 1.250 é o quê? O x está aqui. Está embaixo do quilômetros. Se eu tenho no meu mapa uma cidade que fica usando o nosso metro, nossos centímetros, desculpa. Se eu usar os nossos centímetros aqui, olha, vamos supor, dessa parte aqui de São Paulo, até uma determinada parte de Minas, pela quase o final de Minas, por aqui, olha, eu vou ter quantos? 1.250 quilômetros. Então, cada 1 centímetro de distância corresponde a 500 quilômetros. Então, se eu pegar aqui, do comecinho aqui, olha, cada um que eu coloco será quanto? 500 quilômetros. 2 centímetros e meio, 1.250 quilômetros. Continuando. Então, também nós podemos usar as escalas para fazer plantas, as plantas de casa. Então, para fazer uma casa, a gente tem que fazer uma planta. A planta é o desenho da nossa casa, é como se eu estivesse olhando a nossa casa por cima, sem o telhado. Nesse caso aqui, olha, nós vamos ter o seguinte, vamos ver. Daqui a suíte, ela tem 3 centímetros. Se eu falar para vocês que cada centímetro, 1 centímetro, corresponde a 2 metros, ou seja, 200 centímetros, certo? Porque se a gente usar a nossa escala, 200 centímetros, daqui, aqui, o 2 vem aqui para metro. Olha, 200 centímetros é 20 decímetros e é 2 metros. Então, se eu falar que 1 centímetro é 2 metros, e no nosso desenho, a nossa suíte tem 3 centímetros, eu quero saber quanto ela mede. Então, olha só, aqui é o desenho e aqui é o real. Então, olha, eu vou montar a minha regrinha de 3 e analisar. Menor para o maior. Se em 1 centímetro mede 2, 3 centímetros vai medir mais ou menos. Ela vai medir mais, na lógica mais. Menor para o maior, menor para o maior. Então, ela é uma regra de 3 simples e direta. Porque se as duas setinhas estão para o mesmo lado, ela é diretamente. Multiplicando em x, 1 vezes x é igual 2 vezes 3. 1 vezes x, 2 vezes 3, 6. Isso quer dizer que a suíte dessa planta, que tem no nosso desenho 3 centímetros, deixa eu marcar aqui melhor, olha, 3 centímetros, ela mede aqui 6 metros. O banheiro aqui, olha, esse banheiro tá marcando 1 centímetro. E se 1 centímetro é 2 metros, isso quer dizer que daqui até aqui tem 2 metros. E assim a gente vai fazendo. Dá pra gente analisar se essa planta, os quartos são pequenos, se são grandes, se tá de bom tamanho, se há necessidade de aumentar ou de diminuir. Às vezes há necessidade de diminuir um cômodo e aumentar outro. Então, na planta, a gente consegue visualizar. Eu tenho móveis, vamos supor, eu vou morar numa casa ou eu vou comprar uma casa e eu não quero me desfazer dos móveis. Eu vejo se a parede aqui, se essa está na mesma proporção, se cabe os meus móveis. Continuando, também eu posso fazer
a minha escala para a nova escala para a construção, por exemplo, de automóveis. Então, a gente procura reduzir na mesma proporção do original, para que ele consiga ter as mesmas características do original. Então, aí a gente consegue reduzir cada parte que vai sendo fabricada e ficar na mesma proporção do automóvel original. Continuando, também nós podemos fazer uma escala de ampliação, que são muito usadas essas escalas de ampliação. No caso aqui nós temos, olha, a escala de uma ampliação com dados para fazer análises científicas. Então, a gente amplia o que nós vamos pesquisar. Essa bactéria, por exemplo, ela tem um aumento aproximadamente de 14.160 vezes. Ela é maior e aí consegue-se analisar melhor ela. Continuando, agora nós vamos falar sobre resolução dos exercícios. Um ônibus tem, o exercício 7, um ônibus tem 12 metros de comprimento. Ele foi desenhado, e no desenho dele, ele tem 40 centímetros no desenho. Queremos saber qual é a escala. Primeiro, vou até marcar aqui, olha. Primeiro a gente tem que transformar. Primeiro, vamos transformar para a mesma unidade de medida. Vamos ver? Olha, aqui tá em metro e aqui tá em centímetro. Então, usamos a nossa tabelinha de transformação de unidade. Então, olha, aqui nós vamos ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. No caso aqui, nós temos o 40 centímetros para transformar em metro. Então, esse último aqui vai na casa do centímetro. 40. Para transformar em metro, olha, vai ficar 0,4 metros. Tem vírgula. Então, vamos ver 12 metros transformando em centímetro. O último número vai na casa do metro. O 2, vou fazer aqui um risquinho para a gente enxergar melhor. O número 2 vai aqui, metro, e o 1 aqui. Vamos transformar em centímetro, 0, 0. Então, aqui nós vamos ter 1.200 centímetros. É melhor transformar para centímetros, porque aí a gente trabalha com o número inteiro, certo? Então, vamos pensar. O comprimento real, nós temos o comprimento, a unidade do desenho, então, o desenho, e o desenho, ele é 40 centímetros. Desenho 40 centímetros. E o real, comprimento real, ele é 1.200 centímetros. Dá para simplificar, eu corto esse 0 com esse 0. Então, daqui sobrou 4 para 120. 4 centímetros para 120.
Mas 4 e 120 também dá para dividir. Dá para dividir por 4 e por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 120 dividido por 4 dá 30. Então, é 1 centímetro para cada 30 centímetros no real. Então, o ônibus, o desenho dele, para cada 1 centímetro do desenho, a gente tem que aumentar 30 centímetros. Então, se ele tem 1 centímetro, eu vou aumentar 30 centímetros. Se ele tem 2 centímetros lá no desenho, alguma peça, eu vou passar para 60 na real, e assim por diante. Então, qual é a escala do desenho? Então, do desenho para o real é de 1 para 30. Ou seja, a escala do desenho, ou 30 para 1, se a gente também usar do real para o desenho, também eu posso fazer. O real é 1.200 para 40. E simplificando, nós vamos ter 30 para 1. A cada 1 centímetro do papel equivale a 30 centímetros no real. Agora, vamos para o exercício 8. Exercício 8 era assim. Num mapa, 2 cidades distam, quer dizer, estão distantes. 8º exercício. 4 centímetros. Então, a distância entre elas, a distância no mapa é de 4 centímetros. É distância de 4 centímetros. No real, ela tem 128 quilômetros. Se 2 outras cidades estão distantes a 2,5 centímetros no mapa, qual é a distância real em quilômetros? Então, nós vamos fazer por regra de 3. Por regra de 3, nós vamos ter aqui a distância do desenho. E aqui a distância real. No desenho, em centímetros, nós vamos ter 4 centímetros. E no real, 128. 2,5 centímetros vai ser x. Vamos analisar. 4 centímetros, lá no desenho, dá 128. 2,5 centímetros vai ser mais ou menos, será menos. Então, sempre do menor para o maior, do menor para o maior. As 2 setinhas estão na mesma direção. Isso quer dizer que elas são grandezas diretamente. Uma cresce e a outra também cresce do mesmo modo. Então, o que a gente faz? Multiplica em x. Multiplicamos. Vamos sempre em x. E primeiro, o que tem a incógnita. Que tem a incógnita. Então, 4 vezes x, 4x, que é igual a 2,5 vezes 128. 128 vezes 2,5, 5 vezes 8, 40, vamos 4. 5 vezes 2, 10, e 4, 14. 5 vezes 1, 5, e 1, 6. 8 vezes 2, 16.
vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. 0, 6 e 4, 10. 6 e 5, 11. 1, 12. 2 e 1, 3. Depois da vírgula, tem uma casa. Então, tem uma casa aqui. Isso vai dar 4x igual a 320. 4 tá multiplicando. Ele vai passar dividindo. X é igual a 320 dividido por 4. X é igual a 80 quilômetros.